Boa tarde a todos, bem-vindos. Estamos mais uma aula aberta do ciclo de Arte e Ecologia e temos, tenho o prazer de apresentar e ter aqui connosco Rui Penha, que não consigo escrever em poucas palavras, também vai fazer parte desse trabalho da SIC e destes assuntos, mas resumindo, o Rui é compositor, artista intermédia e performa ligado à música eletroacústica. Claro que é mais que isso, mas ele está aqui muito no papel de compositor e de quem reflete e pensa no seu trabalho no espaço social e no espaço físico, etc. Pegando a questão do espaço físico, o Rui doutorado em música e composição na Universidade de Aveiro, em que trabalho em questões de especialização, mas creio que não são muito abordadas hoje aqui na conversa. Entre muitos dos trabalhos do Rui como compositor, que eu confesso que sou fã, alguns até vou mostrar na aula como exemplo, uma das qualidades que o Rui tem, na minha humilde opinião, é que cada trabalho confina em si um universo e isso torna um compositor especial e único, e acho que o Rui é dos compositores e músicos portugueses e, além disso, mais interessantes para seguir na atualidade. Juntando ao seu trabalho como criador, ele é docente atualmente na ESMAI, mas já passou por várias instituições, como o Estado de Aveiro, ESART e fez recentemente, e atualmente ainda, e outro dos grandes projetos do Rui, o qual também me identifico bastante. O Rui foi fundador da Digitopia na Casa da Música, um projeto ligado à tecnologia na arte. Para hoje, durante esta próxima hora e tal, como é que correr desse lado, o Rui vai-nos falar de criação no digital. E, para uma longa mais, vou passar a palavra ao Rui. Ok, obrigado, Zé. Não sei se a tua opinião é assim tão bonita, mas não sei se também se estão altos não pensámos obrigado a todos por terem vindo, em particular aos meus alunos, que estão alguns. Eu acho sempre, isto é incrível, porque pessoas que já têm a obrigação de levar comigo muitas horas da sua vida, virem voluntariamente ouvir um bocadinho mais dos maiores elogios, acho que sou pouco certo. E isso é muito importante, porque hoje o propósito era... Eu não estava... Vou escrever só com uma mão, porque eu não estava à espera de ter o microfone. O tema que hoje vamos falar é supostamente criação no digital. E basicamente esta ideia da arte digital, o que quer que isso seja. E eu começava por querer pensar um bocadinho de facto o que é isso. Quando é que nós podemos falar de arte digital? O que é isso da arte digital? Obviamente há muitas definições que estão, digamos, no mercado, por assim dizer. Parece-me que a mais óbvia delas, ou a mais senso comum delas, que será a arte feita com meios digitais, para mim não faz sentido absolutamente nenhum, porque dando um exemplo completamente absurdo, mas ainda assim um exemplo, se eu tocar uma invenção de Bach num piano digital, isso não faz daquela interpretação da invenção de Bach uma arte digital. Não é? E, portanto, é perfeitamente possível, e é uma das coisas que eu quero explorar aqui, é perfeitamente possível, acho eu, mesmo sem definirmos de forma estrita o que é arte digital, é perfeitamente possível usarmos apenas meios digitais para fazer arte que não é digital, e é perfeitamente possível, e há muitos exemplos disso, e alguns muito bons, usar apenas meios absolutamente tradicionais como papel e lápis e fazer arte digital. E então, a reflexão que eu proponho para hoje é um bocadinho isso, mas também é a questão que para mim é muito importante, e acho que para vocês também, que é como é que é a formação de um artista nesta época. Será que as coisas mudam? Será que a formação de um artista hoje é diferente do que era há 50 anos? Será que o trabalho de um artista hoje é diferente do que era há 50 anos? Em que medidas é que é diferente? E em que medidas é que podemos refletir disso? Eu vou tentar dar o meu contributo para isso, com base na minha experiência como professor, que é a parte, digamos, mais importante da minha vida, de certa forma. O Zé apresentou-me como compositor, de forma muito simpática e como artista intermédio, e de facto é isso que eu faço, mas eu diria que o contributo mais importante para a qualidade que eu procuro ter naquilo que faço como compositor e como artista
não veio daquilo que eu estudei, veio da minha experiência como professor. São os meus alunos e a tentativa de ajudar os meus alunos que faz com que eu seja, com que o meu trabalho seja o que é. E isto é muito importante porque no momento em que nós questionamos a presença e em que, parecendo que não, fala-se cada vez mais das humanidades e das STEAM, etc., mas de facto as humanidades e as artes nunca estiveram em tão grande risco como estão hoje na academia. Um, e, e é muito importante afirmarmos isto, é muito importante afirmarmos que a criação artística em contexto académico é diferente da criação artística em contexto não académico. E ao ser diferente, não quer dizer que seja melhor ou pior, é diferente. E temos de pensar nas suas diferenças, pensar nas suas especificidades e, sobretudo, pensar de que forma é que nós podemos fazer com que a criação artística em contexto académico não seja vista, como muitas vezes é, como um parente pobre da arte institucional, mas pelo contrário, como uma via diferente, que explora coisas diferentes, que muitas vezes se vai tocar com essa arte institucional, mas que de facto até pode e deve ser um campo até de maior liberdade e de maior profundidade na exploração daquilo que vamos fazer. Pronto, isto era um pequeno preâmbulo para dizer o quê? Eu de facto fiz um percurso curto ainda, eu sou novo, mas ou acho que ainda sou novo, certo? Ainda não tenho 40 anos, pronto, acho que ainda posso dizer que sou novo. Mesmo depois dos 40, acho que não vamos entrar por aí. Mas os cabelos brancos denunciam muita coisa. Ok, onde é que eu queria chegar? Que, obviamente, que eu acho que como quase todas as pessoas, eu acabei a minha licenciatura, que na altura ainda era de 5 anos, acabei a minha licenciatura a achar que era o maior compositor do mundo. E que todas as outras pessoas que não percebiam aquilo que eu fazia eram os idiotas. Não é? Acho que o ensino das artes, e sobretudo o ensino da música, e em particular da composição, vai muito neste sentido de pegar nos alunos e levá-los para uma espécie de uma torre de marfim, onde eles olham de cima para o resto do mundo. E o meu caso não foi exceção. Tive a sorte de ir trabalhar para a Casa da Música, mal saí do curso. Onde trabalhei com um grupo de pessoas absolutamente incríveis, entre elas o Zé Alberto Gomes, foi lá que nos conhecemos, que me permitiram olhar para as coisas de outra forma. E vou-vos mostrar apenas um trabalho que nem sequer foi dos mais importantes que nós fizemos lá, mas foi um que me marcou particularmente. E esse trabalho, que aqui está, ok? É isto. O que é que isto foi? Foi um workshop chamado Orquestra de Computadores e Autómatos, em que pegamos, era basicamente babysitting durante as férias de verão, aquelas coisas que se fazem em casa de música, serralves, para quando os pais ainda não têm férias, mas os miúdos já estão de férias. E fizemos isto com um grupo já não me lembro, na altura, miúdos de 12, 13 anos, não sabe? Fizemos um workshop durante uma semana cujo objetivo era criar uma orquestra de computadores e autómatos. No meio disso criamos um autómato, estava no nome daquilo, portanto tínhamos de fazer pelo menos um. E fizemos um a que chamamos Lula, que era este que aparece aqui. Como podem ver, ele era feito de cartão e fita cola, portanto ele não durou muito mais do que este vídeo. Do que o concerto e do que este vídeo. Uma das coisas que nós fazíamos sempre lá era fazer o concerto no final. Portanto, nós fazíamos a construção dos instrumentos e no final fazíamos o concerto. Quando ligávamos o instrumento, ele mostrava-nos 2 vezes a escala, para termos a ideia da macro-harmonia que ele construía. E depois tinha um modelo de interação muito simples. Isto foi um robô construído por miúdos de 12 anos. Não é? Portanto, isto é. E os meios nem sequer eram os mais adequados. Mas basicamente era só isto. Quando aproximávamos a mão, ele tocava mais rápido. Quando afastávamos a mão, ele tocava mais rápido. Até que se afastássemos muito, ele parava.
E se eu já estava, até pelo ambiente todo que se vivia na altura, no início da Digitopia, etc., se eu já estava muito convencido de que, quase com um ímpeto positivista, de que a tecnologia ia salvar o mundo, não é? Eu, depois desta experiência, fiquei convencido de que a mediação digital, e há 10 anos eu fazia conferências em que dizia que a mediação digital nos ia permitir desenvolver a capacidade de expressão de forma desligada do desenvolvimento da capacidade técnica. O que eu queria dizer com isso? Que a minha experiência enquanto músico tinha sido passar anos e anos e anos e anos e anos e anos em frente a um piano, a fazer exercícios atrás de exercícios, atrás de exercícios, atrás de exercícios, para que depois um dia pudesse ter técnica suficiente para ambicionar ter alguma capacidade de expressão musical. Aquilo que eu achava era que estas tecnologias nos iam permitir fazer, digamos, uma via rápida para o desenvolvimento da expressão musical e até usar depois esse desenvolvimento da capacidade de expressão musical para, digamos, motivar o desenvolvimento da técnica. Hoje, 10 anos depois disso, acho que estava errado. E, portanto, venho aqui fazer um certo meia-culpa e tentar mostrar a coisa de outra forma e tentar ilustrar porque é que eu quero dizer isso. E porque é que eu cheguei a esta conclusão de que estava errado. O meu trabalho, eu agora estou na Escola Superior de Música do Porto, e Artes de Espetáculo, mas nos últimos anos estive na FEUP, na Universidade do Porto, embora a instituição em que eu estivesse fosse a FEUP, ligado ao mestrado em multimédia e ao programa doutoral. Bem, eu não consigo escrever só com o meu mão, mas ao programa doutoral em médias digitais. E a minha experiência neste programa doutoral em médias digitais era que era uma espécie de catch-all program. Não estou a fazer publicidade, eu já nem sequer estou afiliado a este programa, okay? Mas era uma espécie de catch-all program, ou seja, era um programa que incluía a Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, incluía a Faculdade de Belas Artes, a Faculdade de Ciências, a Faculdade de Economia, a Faculdade de Letras, e incluía a Universidade de Lisboa, a Universidade Nova de Lisboa e algumas instituições da Universidade de Lisboa também, como a Faculdade de Belas Artes de Lisboa, e era ao abrigo do programa UT Austin em Portugal, portanto tínhamos a ligação com a Universidade de Texas em Austin. E basicamente era um programa sobre digital media. Ora, o que é que hoje não tem a ver com digital media? Nada. Portanto, era basicamente um programa em que nós tínhamos gente de todas as origens possíveis. A sensação que eu comecei a ter a uma dada altura era que os alunos mais interessantes, e isto é viés pessoal, claro, eu achava que os alunos mais interessantes que nós tínhamos naquele programa eram os alunos que vinham de artes, os alunos que tinham uma perspectiva artística de origem. Ora, o que acontecia é que muitas vezes esses alunos acabavam por desistir, ou quando não desistiam, acabavam por sentir a uma dada altura, eu falava com muitos deles, e eles tinham o drama de que tinham imensas cadeiras de metodologias, tinham imensas cadeiras de uma série de coisas que supostamente nos ajudam a fazer o nosso plano de tese e fazer o nosso programa doutoral, mas eles achavam que essas cadeiras não só não o estavam a ajudar, como até eles estavam muitas vezes a levar a fazer planos de tese que não correspondiam exatamente ao que eles queriam fazer, então parecia que sentiam que tinham de manter a sua atividade artística em paralelo com aquilo que era o seu programa de doutoramento e tentavam ali encontrar pontes, a contingência natural da vida artística ao sabor das encomendas e das oportunidades tinha de ser mais ou menos encaixada ali com o que acontecia dentro do doutoramento, e aquilo não me parecia minimamente natural, porque e isso acontecia também com os meus colegas e comigo também. Eu via os meus colegas a dizerem: eu tenho de sair, eu tenho de fechar as minhas aulas e fechar o meu gabinete e acabar de corrigir os meus trabalhos para ir passar uma semana não sei onde para conseguir compor ou para conseguir fazer o que tenho a fazer. Ora, eu estava na Faculdade de Engenharia e não via os meus colegas de Engenharia a dizer isso. Eu tenho de despachar isto tudo para ir para casa trabalhar sobre sistemas elétricos, ou seja o que for. Não, dentro da faculdade é que há as condições para fazer isso. E a minha questão não são só condições físicas. O que é que faz com que exista esta dificuldade? Eu tentei-me debruçar sobre isso e passei os últimos anos da minha vida a tentar pensar sobre isso. E isso levou-me a questionar o que é Artistic Research. Fui ler muita coisa sobre Artistic Research e levou-me a questionar a forma como nós ensinamos a arte. E não tenho tempo para vos fazer isso tudo, mas vou-vos trazer algumas das conclusões a que fui chegando. E uma das conclusões a que fui chegando, que vou tentar explicar e que me parece a mais importante, é que quando nós, para sermos bons artistas, acho eu, nós precisamos ter 3 tipos de conhecimento. E o tipo de conhecimento mais... Eu vou escrever em inglês e depois vou explicar porque é que estou a escrever isso em inglês. Um é o know that. Este é o conhecimento que nós mais propriamente chamamos normalmente de conhecimento, é o que associamos à teoria, e é o conhecimento declarativo, ou seja, eu sei que qualquer coisa. Okay? Isto é o
conhecimento mais vulgar. Para além deste, precisamos de outro, também vulgar, que é o know-how. Né? Ou seja, aquilo que mais vulgarmente associamos à poiesis e que é aquela ideia do saber fazer. Né? Em português diríamos o saber fazer. Qual é a grande diferença entre estes dois? O know-how podemos entender como o saber, por exemplo, de um marceneiro, ou de um carpinteiro, ou de um pianista, ou seja o que for, que é a pessoa pode não saber necessariamente explicar por palavras ou pôr em palavras uma generalização do que é que são os seus skills, ou, por exemplo, víamos outro dia esse exemplo relativamente mesmo aos médicos que observam os sinais para saber se aqueles sinais são problemáticos ou não. Isto é uma coisa que só se adquire com a experiência. E só podemos ensinar isto, inclusivamente, através dessa empatia nessa experiência. Ou seja, eu não vou ler não sei quantos livros para aprender a ser carpinteiro, não vou ler livros Y e tal para aprender a ser pianista, tal como não vou ler quantos livros ou artigos eu queira para aprender a ser um bom detector de sinais problemáticos. A forma como eu vou fazer isso é estar junto com outra pessoa que sabe aquilo, observo essa pessoa a fazer aquilo, essa pessoa observa-me a mim a fazer, vai-me corrigindo, vai-me ajudando, e neste desenvolvimento, que é o desenvolvimento típico do ensino artístico, e que pressupõe, lá está, essa ligação muito próxima entre professor e aluno, entre mestre e discípulo, se quisermos usar a nomenclatura antiga, porque precisamente o que estamos a procurar não é o desenvolvimento deste conhecimento know that, deste conhecimento declarativo, é este conhecimento do métier, este conceito da poesia, este conhecimento da poesia. Até aqui tudo bem. Estes são podemos chamar a este conhecimento tácito, podemos chamar a este material intelligence, embodied cognition, há montes de nomes hoje para se referir a isto, mas até aqui tudo bem. Eu acho é que para além destes dois, há um que é ainda por cima mais importante do que estes dois. A que eu chamava, até há pouco tempo, know what it is like. O que é este know what it is like? What it is like é a expressão que o Thomas Nagel cunhou num artigo absolutamente brilhante dos anos 70, chamado What it is like to be a bat, e que é um artigo em que ele se pergunta o que é isso de ser um morcego. E o artigo é espetacular, eu recomendo mesmo, se nunca leram esse artigo, é daqueles que eu acho que toda a gente devia ler. E no meio desse artigo ele chega à conclusão, que é óbvia, mas ele mostra porque é que é óbvia, de que eu não consigo imaginar o que é ser um morcego. Eu só consigo imaginar o que é ser um humano, a imaginar o que é que seria dormir de pernas para o ar, comer insetos e navegar por ecolocalização. Eu estou limitado à minha visão antropocêntrica do mundo e, portanto, eu não consigo imaginar what it is like to be a bat. Este é o cerne do argumento dele. E desde aí passou-se a usar esta expressão do what it is like para designar quando faz sentido eu perguntar, ou seja, se fizer sentido eu perguntar what it is like to be a bat, isso dá-nos um indício de que o morcego provavelmente terá uma experiência consciente. A partir do momento em que há o indício de ter uma experiência consciente, faz sentido para fazer essa pergunta. Hoje há muita gente a trabalhar em Alien Phenomenology, Object Oriented Ontology e uma série de outras coisas, que são basicamente pessoas que acham que é antropocêntrico sermos nós a definir onde é que está esse limite e, portanto, que nós devíamos perguntar coisas como what it is like to be a fridge or what it is like to be the sun, ou seja o que for. Eu não vou por aí, acho isso muito interessante, mas não vou por aí. Agora, o que me interessa aqui é que aquilo que eu acho que é a realidade clarificada pela arte, se quisermos, aquilo que eu acho que é o que torna a arte interessante, é de facto quando o artista consegue, de alguma forma, pôr cá fora, materializar alguma coisa que não está apenas no objeto em si, isso nós já sabemos isso há muito tempo, desde o Art World, do Dante, etc. Nós sabemos que o objeto artístico não é um objeto como os outros. Nós não podemos olhar para o objeto artístico, e às vezes até me faz alguma confusão algumas abordagens que se vêem em pessoas que têm abordagens mais científicas às artes e que acham que o objeto artístico pode ser tratado como um objeto que eu posso manipular de qualquer forma. Não, o objeto artístico não é um objeto que eu posso manipular de qualquer forma, porque se eu o reduzir à sua condição de objeto, além dele se tornar inacessível, porque o objeto é inacessível, se eu o reduzir à condição de objeto, ele deixa de ser um objeto artístico. Portanto, para o objeto ser um objeto artístico, ele tem de ter mais do que essa condição de objeto. E essa condição de objeto é precisamente a incorporação, a materialização nesse objeto
de algo que me permite ver o mundo. Eu estou a resumir muito, isto é um bocadinho mais complexo, mas estou a tentar ser o mais claro possível. Que me permite ver o mundo, portanto vou até usar alguns clichês, ver o mundo pelos olhos de outra pessoa, ouvir o mundo pelos ouvidos de outra pessoa. De certa forma, eu não tenho de chegar exatamente à perspectiva do artista, não é? Eu não tenho de chegar exatamente à perspectiva dele, mas a minha perspectiva, dele ou dela, mas a minha perspectiva tem de ser plausível sob o ponto de vista do artista, e essa plausibilidade da perspectiva sob o ponto de vista do ou da artista leva-me a compreender o mundo de uma outra forma, a ver alguma coisa de novo no mundo. E isto parece-me a mim que é a questão mais importante do ponto de vista do conhecimento artístico, e é, sobretudo em contexto académico, aquela que deve ser a mais prevalente, porque eu posso trazer novo conhecimento teórico sobre a arte, obviamente que posso, e a isso chamam-se as ciências da arte, as ciências musicais, etc. São aquelas que olham para o objeto artístico a jusante da sua criação e conseguem extrair dele conhecimento teórico que é absolutamente relevante sobre os métodos de produção, sobre o contexto social, sobre a teoria estética, a filosofia da arte, o que nós quisermos, que são extremamente importantes, e que são importantes para os artistas também, portanto eu não estou a fazer o dismiss, né, perdoem-me o anglicismo dessa parte, mas que nenhuma criação vem daí. Ou seja, a mim interessa-me a criação, o que é que está a montante da criação. E o conhecimento teórico não está a montante da criação. Ele pode informar a criação, mas ele não, por si próprio, não gera essa criação artística. Para eu conseguir fazer, eu posso ter coisas absolutamente, e isto a seguir eu vou tentar mostrar que é mentira, mas para já vou dizer isto e depois vou tentar mostrar porque é mentira. Eu posso ter coisas muito interessantes para dizer, mas se eu não souber dizê-las, se eu não tiver aquele domínio da poiesis, o know-how, eu não vou conseguir pô-las cá fora. E, portanto, se eu não conseguir pô-las cá fora de uma forma decente, elas não vão conseguir chegar a lado nenhum. Mas também pode acontecer muito o contrário. Eu acho que esse é um grave problema da forma como a mim me ensinaram música e como eu quero tentar contribuir para se trabalhar nesse sentido, que é ensinarem-me muito know that, mostrarem-me muito da história, da teoria, do que é que seja, mostrarem-me muito know-how, obrigarem-me a desenvolver aqueles skills, mas depois ninguém me dizer, olha, mas é importante arranjar alguma coisa para dizer, porque se não tiveres nada para dizer, a liberdade não serve para nada, não é? E os skills linguísticos não servem para nada. E esta parte é a parte em que eu acho que os artistas são deixados sozinhos, ou seja, o ensino leva-nos aos outros dois, mas naquele deixa-nos um bocadinho... Esse é um problema que tu tens de resolver por ti próprio. O que até faz algum sentido, no sentido em que cada pessoa é um particular e, portanto, cada pessoa terá de encontrar aquilo que é, de facto, o seu what it is like e de que forma é que o quer pôr cá fora. Mas aquilo que me parece importante, e aqui está a mentira que eu estava a dizer há bocado, é de que eu acho que nenhum destes três pode ser desenvolvido em separado. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Acho muito estranho, ou acharia muito estranho, pensar numa pessoa que sabe imenso sobre o mundo e tem imensa experiência do mundo, imensa experiência de tudo e mais alguma coisa, tem uma eloquência absolutamente incrível, um domínio do vocabulário e é capaz de fazer novas ligações, novas metáforas, tem um domínio absolutamente impressionante disso tudo e depois não tem absolutamente nada para dizer. Isso seria uma coisa estranha, não é? Mas é igualmente estranho a ideia de que eu tenho muitas coisas para dizer, mas não consigo falar e, portanto, não tenho um domínio da linguagem e não as consigo pôr cá fora. As duas coisas funcionam em conjunto e é esta que eu acho que é a questão importante. Eu não consigo desenvolver nenhuma destas três em separado. Eu tenho de as desenvolver em articulação. E, sobretudo, esta questão do know-how, nós temos tendência a pensar no know-how como skill das mãos, por exemplo, de manufatura. Mas este know-how não é só skill de manufatura. Este know-how é também a forma como nós nos relacionamos com o nosso próprio trabalho. Quando nós pomos o nosso trabalho cá fora, usamos sim esse skill manual, esses skills de todos os níveis, mas depois nós relacionamos sensorialmente com ele. E a nossa relação sensorial, este loop feedback, este feedback loop que é estabelecido entre aquilo que nós vemos ou ouvimos e aquilo que fazemos e a ação que tomamos, este loop todo ele implica know-how. E a questão é, essa ligação sensorial que nós temos com o objeto cá fora é uma relação que é informada por este know what it is like. Ou seja, eu posso ter, e eu vejo isso muitas vezes, não vou dizer nomes aqui, e se calhar eu sou muitas vezes vítima disso também, mas
Vejo muitas vezes no meio da música, por exemplo, músicos que têm um know-how, um skill absolutamente fabuloso, mas depois parece que se sentem perdidos, não sabem muito bem o que é que hão de fazer com esse skill. E às vezes acabam por adotar soluções super convencionais, porque a convenção é sempre uma boa desculpa. Mas eu acho que isto acontece porquê? Porque o seu know what it is like, o know what it is like que faz parte do seu know-how e que lhe informa a relação que ele ou ela estabelecem com o objeto artístico, é um know what it is like que não foi suficientemente individualizado, que está demasiado preso a uma série de convenções, demasiado preso a um domínio intersubjetivo daquilo que é a nossa relação com a arte. Eu vou passar à frente agora, porque isto não é aquilo onde eu quero chegar. Sinto que isto ficou com muitas pontas soltas, mas eu depois, no fim desta conversa, vou-vos dar algumas pistas para onde é que, se tiverem algum interesse nisto, para saber onde é que podemos trabalhar mais sobre isto. E então, a minha questão aqui, central, no domínio da criação digital, é que, onde eu queria chegar com isto é que a semana passada aqui na Católica eu dizia que know that, know how, know what it is like, mas chamaram-me a atenção, um orador aqui a semana passada, que o alemão resolve isto muito bem. Aliás, é ao contrário, que é... que no alemão nós temos 3 verbos para conhecer, ou para know, né? E que são precisamente que se referem àqueles 3 pontos ali em cima. O kennen, na realidade, eu conheço alguém, por exemplo, eu conheço aquela pessoa, mas é sempre no sentido do eu conheço um particular. E, portanto, nesse sentido do eu conheço um particular, é sempre I know what that person is like, ou I know how I relate to that person. E, portanto, isso é sempre uma questão importante. Agora, qual é o problema que nós temos aqui? A questão é, é importante vermos o que é que a arte digital traz de novo para aqui. E então, eu podia lançar-vos essa pergunta e falamos um bocadinho a seguir, se calhar, nas perguntas acerca disso. O que é que a arte digital traz de novo? Na realidade, eu usar meios digitais para desenvolver o que quer que seja, não é em nada diferente de usar meios analógicos, ou seja o que for. Portanto, não é por aí. Não é por eu usar um computador ou por eu usar um piano digital que a minha arte passa a ser digital. Acho que essa parte podemos passar à frente e não tenho de justificar mais do que isto. Vou só dizer isso. Mas agora, o que é particular dessa arte digital? Muitas das vezes eu vejo pessoas a dizerem que o que é particular da arte digital é o facto do artista ter um distanciamento do resultado, da materialização. Ora, isso não é novo e vou-vos dar aqui um exemplo que é importante para o argumento que eu quero trazer, que é o do Sol LeWitt, que toda a gente conhece como autor dos Paragraphs on Conceptual Art. E, basicamente, estes Paragraphs on Conceptual Art já está definida aquela ideia da ideia é a máquina que faz a arte e que o artista deve evitar o seu arbítrio na execução e que, portanto, deve delegar o mais possível a execução do seu trabalho, etc. Mas uma coisa que é muito importante aqui, e eu vou passar um bocadinho à frente, o vídeo é muito interessante, é um vídeo curtinho, de 5 ou 6 minutos, sobre o Sol LeWitt, mas a parte que eu queria mostrar é aqui. Nós vemos primeiro um assistente do Sol LeWitt, este era o sítio onde ele trabalhava, e depois temos uma pessoa a falar sobre o trabalho dele. It's important to know that Saul always worked in his studio. Many people have a perception of him that important to know. But I was really trying to exact it a certain way. Aquele, já agora, era um dos assistentes que executava os trabalhos dele, segundo as instruções dele. A parte que eu acho importante aqui é esta. It's important to know that Saul always worked in his studio. Many people have a perception of him that because he gave instructions to his wall drawing assistants and they would execute his drawings on the walls of museums and galleries, people often assume that he didn't actually do work himself. But he worked every day, 6 or 7 days a week in his studio, and he made all the plans, drew all the plans for the wall drawings that he would give to his assistants, all the plans for fabrications for his structures, and he also made gouaches. Saul produced what has been called conceptual and minimalist art, which was taking very, very basic elements of art such as the line, a horizontal line, a vertical line, and diagonal right, diagonal left lines, and making drawings that played out all the combinations. He used geometric figures in his work. They were sort of the basics of geometry, but also the basics of
painting and drawing. Saul made his working drawings sitting at that desk. So oftentimes... Aqui, para começar, acho eu duas questões importantes. Uma é de que, neste trabalho do Saul LeWitt e de outros, nós temos, eu não vou tirar uma percentagem à sorte, 90% daquilo que hoje é apresentado como arte digital. Não me parece que seja muito menos do que isso. E, inclusivamente, aquela questão, neste caso não é tão premente isso, mas aquela questão do, mas na arte digital muitas vezes o artista está a lançar procedimentos e não tem uma noção exata do qual é o resultado perceptual. John Cage, Imaginary Landscape, número 4, anos 50, ok? Peças para aparelhos de rádio em que aquilo que nós estamos a ouvir, na realidade, é aquilo que está a ser emitido, ou as ondas eletromagnéticas, ou seja o que for. Não é? Portanto, lá está o importante do know that. É importante que os artistas saibam estas coisas e que tenham relação com estas obras, até para evitarem aquelas coisas às vezes um bocadinho constrangedoras do alguém vir dizer tive uma ideia genial, vou pegar numa folha, escrever uma linha de um poema, depois dobrar e passa a outra pessoa escreve e agora vai ser... Né? E qualquer pessoa que tenha um mínimo de conhecimento da história da arte sabe que, pronto, modos que já passamos por aí. E, portanto, essa parte é importante. Mas uma das coisas que eu acho, ou outra das coisas que eu acho muito relevante aqui é esta questão, que é um dos artistas, se calhar o artista que mais famoso ficou pela questão da arte conceptual, dos parágrafos de arte, na arte conceptual, um artigo muito interessante, que está disponível online na Art Forum, dos anos 60, e que é inclusivamente conhecido. Nós inclusivamente temos um desenho de uma obra dele em Serralves, acho que está em permanência, aquele que está cá em baixo. Em Serralves há um desenho de Saul LeWitt que eu acho que está lá em permanência. E obviamente não foi o Saul LeWitt que o fez, que o desenhou na parede. E portanto, um dos artistas que foi mais conhecido por esta ideia de que eu até vou enviar as instruções por fax para que no museu desenhem as instruções, não é? E que são instruções muito simples, aquele tipo de instruções que qualquer computador resolveria com imensa facilidade. É um artista que não só teve um desenvolvimento muito tradicional da sua técnica, mas como se sentava 6 ou 7 dias por semana, várias horas por dia, com guache na sua mesa de trabalho. E porquê que eu acho que isto é importante? Porque eu tenho um certo receio de que a tecnologia digital, e aqui o tal mea-culpa em relação ao que dizia lá atrás, é que se eu uso a tecnologia digital como quem usa um piano digital, ou se eu uso a tecnologia digital como quem pinta com um pincel digital, ou seja o que for, na realidade isso dá-me uma camada de mediação que me distancia um bocado mais do material, mas é a mesma distanciamento adicional do material que o piano, por exemplo, me dá face ao violino. Não é? Há ali uma camada mecânica que me distancia da matéria sonora. Eu acho que isso aí não é muito relevante. Mas eu tenho dúvidas que, por exemplo, quando nós adotamos uma perspectiva, essa sim muito mais própria da arte digital, que será a procedimentalidade, a programação, etc., que nós estejamos a ter um distanciamento tão grande da matéria em que estamos a trabalhar, que isso afeta a nossa capacidade de desenvolver este know-how. E hoje a minha posição é um bocadinho essa, é a posição de que se o nosso trabalho é primordialmente um trabalho visual, então se calhar o desenho continua a ser mais importante, mesmo que o outcome daquilo que nós façamos seja programar sistemas generativos, a ferramenta do desenho, do guache, do papel, do lápis, continua a ser a nossa base de trabalho. Tal como na música, por muito que toda a nossa atividade artística se resuma à criação de instalações interativas, o que quer que seja, o grosso da nossa base de trabalho continua a ser o pôr as mãos e os ouvidos na matéria sonora. E é aí que nós vamos conseguir desenvolver a tal sensibilidade, a tal articulação entre know-how e know what it is like, que nos vai poder levar um bocadinho mais à frente. Isto pode ser um bocadinho polémico, espero que seja, porque senão é inócuo e não tem interesse nenhum, e portanto vou passar à frente esta parte, mas gostava depois de ouvir a vossa opinião sobre isso e de discutir sobre isso. Ainda só neste tema gostava de vos mostrar um vídeo que, ok, por acaso não pus aqui na lista, mas que é outro vídeo que eu acho muito interessante nesse sentido. E é do Nicholas Collins. Deixa eu procurar aqui.
Isto é, quem não fez o trabalho de casa, mas Tsunami, era isso que eu estava à procura. Ok. Este é o Nicholas Collins, que é um compositor que eu acho muito interessante e que ficou muito conhecido por ser um aluno do Alvin Lucier, que é um importante compositor da música experimental americana, da geração imediatamente a seguir ao de John Cage. E gostava que eu vissem o que ele tem para dizer sobre os anos de formação dele. Liberating about the music of this epoch. What was very liberating about the music of this epoch was that before these composers, if you wanted to make music seriously, anything but pop music, your reference point was the history of Western art music. That was what you connected to. That was just a given, an assumption. And maybe you like rock and roll, but you have to love Bach. Maybe you like the Art Ensemble of Chicago, but you have to love Beethoven. And I didn't know if I really loved them. I liked them, but I didn't know if I really loved them. And these composers like Lucier and Robert Ashley and that whole generation, they said, no, you know, you can make music that comes not out of that European tradition, but out of the music of another culture, or out of a scientific discovery, or out of a literary work, or out of a painting. I mean, they just sort of blew open the idea of what music was about. And when I realized music could be about anything that mattered to me, then I realized I could be a composer too. Now, whether I've been a good composer or not is still open to question. And the longer I live, the more I realize that of that generation of avant-garde composers, the ones whose work have survived the best, the ones whose work we still look at and say, wow, what a great piece of music, are usually the ones who have a very strong traditional sense of music, a very strong understanding of musical functions, which you get from studying all that old music. Eu acho que ele levanta aqui uma série de questões que a mim me parecem muito importantes. Levanta a questão de uma geração de compositores que nos diz não, você podes te relacionar com a música de uma outra forma que não tenha absolutamente nada a ver com isto. Tal e qual como o Saul Lewitt, que tem a formação mais tradicional possível, a seguir diz que não, eu não quero usar o meu arbítrio aqui, tal e qual como nós conhecemos uma série de artistas que deitam a técnica fora e que acham que têm de se libertar das amarras da técnica. Acho que todos nós, a uma dada altura, acabamos por sentir alguma coisa relacionada com isso. Mas eu não consigo deixar de estabelecer o paralelo, se quiserem, com a ideia da escada em Wittgenstein, não é? Aquela ideia de que no final dos tratados, quando ele diz qualquer coisa como parece que as pessoas que descobrem o sentido da vida depois não a conseguem comunicar, parece que têm de deitar fora a escada. Eu estou a citar de cor, mas parece que têm de deitar fora a escada depois de terem subido por ela. E eu acho que a questão da técnica na arte, a técnica tradicional e o conhecimento tradicional da técnica, acaba por ser um bocadinho isso. É uma escada que nós podemos e se calhar devemos deitar fora depois de termos subido por ela. Antes de subirmos, se a deitarmos fora, nós não vamos conseguir sair do sítio onde estamos. E, portanto, eu acho que esta imagem é forte e é muito relevante para aquilo que eu queria dizer. Outra coisa que é muito interessante nesta formulação, claro que eu estou a ler nele aquilo que eu quero ler, não é? Mas outra coisa que eu acho muito importante é quando ele diz, quando eu consigo, de facto, perceber alguma coisa que esteja relacionada comigo, coisas que me importam a mim, então eu consigo ser um compositor. E isto é uma questão muito importante, que é muito fácil nós estarmos num curso de artes e sermos impelidos, num curso de artes ou até na nossa atividade profissional enquanto artistas, e sermos impelidos e até hoje está muito na moda aquela ideia do everything is a remix, né? E é aquela ideia de que nós só temos de fazer coisas parecidas com aquelas que gostamos, combinando com outras coisas que são parecidas, combinando com alguns fatores que são parecidos com outras coisas que gostamos e que através dessas recombinações vamos conseguir chegar a algum lado. Ou então que temos de fazer aquilo que os nossos professores acham que é fixe. Isso é o mais comum. Eu, a certa altura, lá na ESMAI, com um colega de composição, fazíamos a piada de que todos os compositores, todos os alunos de composição a uma dada altura queriam compor a Lachenmann. Havia assim uma prevalência da imagem do Lachenmann. E eu lembro-me de há uns anos conheci o Lachenmann e lhe perguntava o que é que ele estava a fazer, não sei o quê, e ele diz muito amargurado, sabes, eu não sei muito bem
se gosto do que fiz para trás, nem sei muito bem o que é que vou fazer a seguir. E nós comentávamos a rir-nos, ele tinha quase 80 anos quando disse isto, comentávamos a rir-nos, não é? Que estavam jovens de 20 anos todos a querer repetir o que o Lahrenmann fez nos anos 80 e o Lahrenmann não sabe o que é que há de fazer a seguir. Portanto, a pessoa que se podia imitar ele próprio neste momento já não sabia o que é que havia de fazer. E, portanto, onde é que eu quero chegar com isto? Quero chegar ao ponto em que vejo com alguma preocupação a prevalência das ferramentas digitais e no ensino básico da arte, ou seja, esta ideia de que o meia-culpa do que eu fiz há 10 anos, não é? Esta ideia de que essa será a abordagem inicial. Mas, por outro lado, quando nós escolhemos um meio qualquer para trabalharmos, nós temos, de facto, de dominar esse meio com a maior o maior da nossa energia no domínio desse meio. Ou seja, depois de desenvolvermos esta capacidade de ouvir o mundo, a capacidade de ver o mundo, ou idealmente eu até gostava que fosse a capacidade de todas estas coisas em conjunto, se nós queremos fazer arte que tenha essa componente de arte digital, e já vamos tentar chegar a um ponto em que pensar um bocadinho mais do que é que isso é, nós temos de facto dominar as ferramentas de uma forma absolutamente irrepreensível. Ou seja, se eu quero fazer arte procedimental, por exemplo, se eu quero fazer arte generativa, então eu tenho de dominar as ferramentas da computação como uma pessoa que estude ciências da computação. Ou seja, todo aquele pensamento do Alan Turing, todo o pensamento do Putman, todas aquelas discussões acerca da Artificial Intelligence, o Marvin Minsky, tudo isso. Portanto, se eu quero trabalhar nessa área, eu tenho de conhecer isso tudo. Porquê? Porque cada forma de trabalhar a arte, cada know-how traz consigo, nos limites da sua expressão, aquilo que eu vou conseguir dizer com esse know-how. E, portanto, se eu quero fazer arte que seja de facto arte digital, eu tenho de fazer uma arte que reflita what it is like de viver num mundo que é dominado por essa tecnologia digital. Ou seja, eu tenho de pensar não no fetichismo da tecnologia, não na ideia de que eu tenho de usar o cutting edge da tecnologia, porque é isso que é esperado de mim neste momento, mas como é que eu me relaciono com esse cutting edge da tecnologia? Ou seja, como é que eu me relaciono hoje com, por exemplo, a mediação que nós todos estamos sujeitos nas nossas relações sociais, a progressiva mediação, como é que nós nos relacionamos com a machine learning, com esta ideia de que nós estamos todos a ser reduzidos a abstrações estatísticas que são processadas por algoritmos que, no fundo, cada algoritmo é um encapsular de uma opinião, né? E isso é muito importante, nós temos consciência disso e temos consciência de que cada vez mais a nossa vida é dominada por opiniões que são encapsuladas dentro de algoritmos. E se queremos fazer arte digital, acho que temos de nos relacionar com tudo isso. Eu outro dia, só por anedota, ouvia num restaurante onde estava a almoçar, ouvi uma conversa noutra mesa, aquela coisa que nunca se deve fazer, mas que eu faço montes de vezes, no metro, no autocarro, nos restaurantes, é assim que vamos conhecendo um bocadinho das pessoas à nossa volta. E ouvi um senhor a dizer esta frase que eu acho que me vou recordar durante vários anos e vou usá-la como exemplo durante vários anos. E ele dizia a certa altura: é importante haver um critério. Não interessa qual é, mas tem de haver um critério. E eu achei que esta frase, eu devia emoldurar esta frase. Esta frase diz-nos a época em que vivemos. Okay? E hoje nós temos tendência a relacionar-nos com isso de uma forma quase inocente. Não é? Nós vivemos rodeados de critérios. Algoritmos são critérios. E a forma como nós nos relacionamos com esses critérios, neste momento, acho eu, a forma dominante, é aceitarmos, quer na avaliação dos alunos, quer na avaliação do nosso desempenho enquanto docentes, quer na avaliação dos artistas, quer na avaliação do que quer que seja, o importante são os critérios. E parece que é, hoje, aceite, e até dentro do meio das artes, o que me parece uma coisa absolutamente extraordinária, aceite que é preferível critérios maus do que subjetividade. Ora, uma avaliação, e sem querer alongar-me porque essa parte é perigosa, uma avaliação é por definição subjetiva, certo? Só um sujeito é que pode atribuir valor, acho eu.
E, portanto, se uma avaliação é por definição subjetiva, então tentar objetificar uma avaliação não só é uma contradição, como é contraproducente, porque na realidade é tentar fazer com que uma avaliação subjetiva não dependa daquilo que está a ser avaliado. É uma avaliação a priorística antes de eu conhecer aquilo que é avaliado. E é aquilo que nós hoje estamos todos sujeitos. Não são só vocês enquanto alunos, somos nós enquanto docentes, que, por exemplo, nem sequer conseguimos fazer uma ficha de uma unidade curricular que não tenha previsto esse modelo de avaliação. Ou seja, não conseguimos fugir a isso de todas as formas. E isto é um exemplo das coisas que eu acho que nós temos de nos relacionar enquanto artistas. E então, eu sei que isto foi muito atabalhoado. Em minha defesa, o meu filho acordou-me às 5 da manhã, eu às 7 da manhã já estava estourado e ainda dei um dia de aulas e, portanto, o peso já está aqui um bocadinho em cima. Mas, e portanto, eu queria deixar aqui, eu sei que não mostrei trabalhos meus, se tiverem interesse eu já vos vou mostrar algumas coisas, de onde é que podem saber mais sobre isto, mas basicamente a mensagem que eu sei que não é muito estruturada, mas que eu queria deixar aqui, são basicamente essas duas coisas. Uma, a de que a arte digital não é tentativas de respostas à problemática que estava no parágrafo. A arte digital não é diferente da arte anterior nas medidas em que realmente nos interessam do ponto de vista da formação, ou seja, a formação de um artista não é diferente. É claro que tem especificidades diferentes, é claro que é diferente aprender a tocar tiorba ou aprender a programar um Arduino com os sensores. É óbvio que mas isso são peanuts, não é? Isso são pequeninas diferenças de técnica ou de grau. O que interessa na formação do artista é a forma como ele se relaciona, ele ou ela, obviamente. O português tem esta coisa muito difícil. A forma como a pessoa aprende a relacionar-se com os materiais e aprenda em conjunto desenvolver estes know that, know how e know what it is like, para que eu possa ser uma pessoa que conhece o passado, que é eloquente no uso da sua linguagem, mas que é capaz de ir além dos lugares comuns no uso dessa linguagem e pôr cá fora alguma coisa de realmente interessante. Eu, sem querer alongar-me muito mais nisto, eu posso só dizer um exemplo daquilo que eu quero dizer com isto, que é, quando ouvimos, por exemplo, um jornalista dizer uma coisa como à distância de um clique, esse jornalista, quando diz à distância de um clique, ele não está a dizer absolutamente nada. Ele está a replicar-se a um lugar comum da linguagem para nos situar num lugar comum. Não tem interesse nenhum isso, e é um clichê, e os clichês são chatos, fazem ruído, é um ódio pessoal. Pronto. Mas nós temos tendência a olhar, por exemplo, para as metáforas como um caso particular do uso da linguagem. Há a linguagem normal, depois há as metáforas, que são um caso particular. Eu gosto de inverter a coisa. Eu vejo a metáfora como... eu vejo as palavras como um caso particular de metáforas. Ou seja, tudo aquilo que nós fazemos enquanto ações linguísticas e enquanto ações artísticas, é por isso que eu quero trazer isso aqui, são formas às vezes atabalhoadas de pôr cá fora alguma coisa que eu quero dizer e que está apenas um pouco acima do limite do clichê, mas ainda não é clichê para a minha geração e, portanto, é ali que eu vou estar a trabalhar. Eu arranjo alguma forma atabalhoada de pôr cá fora e só pondo cá fora é que eu vou ser capaz de olhar para aquilo e trabalhar aquilo e conhecer-me a mim próprio. Portanto, o processo da criação artística, ao contrário daquilo que hoje se vê em muitos processos de construção de planos de tese, por exemplo, de doutoramento em criação artística, não é como no conhecimento científico, isto era uma coisa que podemos explorar um bocadinho mais, algo em que eu digo a prioristicamente qual é o objetivo a que vou chegar e depois tenho um método para chegar a esse objetivo. Não, porque eu só vou saber muitas vezes sobre o que é que eu estou a trabalhar com a minha obra ou com aquilo que eu estou a fazer, enquanto estou a fazer, ou às vezes quando chego ao fim, ou até às vezes anos depois, quando retrospectivamente olho para trás. Isso não implica que eu não sei o que estou a fazer ou o que estou a fazer à sorte. Implica que eu tenho o meu conhecimento seguro de que estou a trabalhar nesse limite. Eu não estou a trabalhar no clichê, nem estou a trabalhar completamente fora, de forma que o que vou pôr cá fora eu próprio não o compreendo, porque não tenho ferramentas, as outras pessoas não têm ferramentas para compreender. Eu estou nesse limiar do já não é clichê, ainda é compreensível. E eu tenho de pô-lo cá fora para eu próprio conseguir compreender. Isto foi um longo parênteses, mas era só para tentar clarificar o que é que eu quero dizer com isto. E a segunda mensagem importante é que, de facto, a arte digital é uma arte que se relaciona com o mundo que nós vivemos hoje, que é um mundo digital. E já agora, não é um mundo digital desde o invento da tecnologia digital. O facto do mundo digital, o Gier mostrou isso muito bem no Digital Culture, etc., mas muito para além disso, que é o mundo em que
em de forma crescente, e não só na utilização dos computadores, nós deixamos de nos relacionar com os particulares, mas relacionamos com os universais e queremos forçar os particulares a serem imagens desses universais. O que é que eu quero dizer com isto? Que aquela coisa que o Marx identificava, e vou trazer o Marx porque aí é inevitável, que o Marx identificava como feticismo no caso do dinheiro, que é aquela questão, pondo de forma muito crua e simples, de que cada particular do dinheiro é sempre um universal, ou seja, uma nota de 5 euros, eu não gosto daquela nota de 5 euros em particular, ela é sempre um universal, mesmo aquele particular é um universal. E, portanto, isto leva a um fetichismo, porque eu quando me relaciono com universais, em vez de me relacionar com particulares, isso é uma forma de fetichismo. Posto por esse ponto de vista, estava aqui a pensar que a única pessoa que tinha uma relação saudável e não fetichista com o dinheiro é o tio Patinhas, porque a moeda que ele realmente gostava era a número 1, era aquela em particular e não podia ser outra, portanto, deve ser a única pessoa que tem uma relação saudável com o dinheiro. Mas, essa coisa que o Marx identificou no dinheiro, nós hoje temos-la com tudo, não é? E nós temos este fetichismo, até relativamente ao nosso próprio corpo, que temos dificuldade a aceitar o nosso corpo, porque este particular que eu tenho aqui não corresponde ao universal do que é suposto ser. E isto é digamos, uma fachada deste mundo digital. Outra é a questão da mediação. E às vezes eu fico surpreendido com quantos artistas que trabalham, por exemplo, em instalações interativas, e que dizem, as pessoas gostam de se autorrepresentar. E, por exemplo, eu vou usar no meu trabalho a capacidade da pessoa se autorrepresentar. Ou a seguir dizem, a mediação interativa, usar um sistema digital interativo é muito bom, porque ao mediar a relação entre as pessoas, elas sentem-se mais à vontade para interagirem do que no seu dia-a-dia normal. Certo? Já ouviram isto, de certeza. A questão é, eu pergunto-me se no primeiro caso, por exemplo, as pessoas gostam de se autorrepresentar, isso é diferente por ser uma instalação interativa ou por ser o Instagram? Ou as pessoas, quando estão mediadas, sentem-se mais à vontade para interagir umas com as outras? Isso é diferente por ser uma instalação interativa ou é diferente por estar numa caixa de ódio nos comentários do jornal? O problema é exatamente o mesmo, e é a mediação que traz isto. E, portanto, aquilo que eu espero de um artista que trabalha na era digital é que, quando faz uma instalação interativa que usa a mediação para promover a interação entre pessoas, pense sobre isto. E pense que a obra de arte que ele está a fazer, quer ele queira, quer não, estar a falar sobre isto. E, portanto, vou terminar aqui só com a ideia do Jorge Luís Borges, que eu acho muito importante quando ele fala sobre a metáfora, e que é absolutamente genial o texto que ele tem sobre a metáfora, e que ele, a certa altura, diz que quando eu uso uma metáfora do Homero, e eu nunca estou a usá-la no mesmo sentido do Homero, porque o Homero já a usou antes. E, portanto, o que eu estou a convocar não é o mesmo que o Homero convocou, eu estou a convocar o facto do Homero ter convocado aquela metáfora. E que, portanto, tudo aquilo que nós fazemos se refere a tudo aquilo que está à nossa volta e a todo o nosso passado, e eu acho que, enquanto artistas, nós temos a obrigação de pensar sobre isso e de ter a consciência sobre isso. Se não apanharam a seca das vossas vidas e quiserem saber mais alguma coisa sobre o meu trabalho, sobretudo que eu não o apresentei aqui, eu tenho aqui só uma lista de coisas que podem ver nos próximos meses. Aproveito para fazer a publicidade, não é? Entre março e abril tem várias apresentações de uma peça minha pelo Magnet do Mário Teixeira e Nunaroso. Eles só me avisam sempre na semana anterior, olha, vamos tocar em Castelo Branco. Portanto, eu não vos posso dizer quais são as datas, mas eles saberão. De 4 de julho a 1 de setembro vou ter uma nova instalação no Convento de São Francisco, em Coimbra, no âmbito do Dar a Ouvir, que vou fazer com o Marco Conceição, que é meu colega na ESMAI. De 13 de julho a 12 de outubro vou ter 2 instalações no Generation, em Braga. Uma é uma instalação de uma peça de 2012 que foi estreada aqui na Galeria Municipal do Porto, no Zonautas, e outra é Resono, que era a peça que aparecia na fotografia de divulgação desta palestra e que foi exposta no Museu do Chiado. Em outubro tenho a estreia de uma nova obra para marimba eletrónica em Serralves, pelo percussionista João Dias, e estas 2 obras que se vão estrear são obras em que eu estou a trabalhar sobre a questão do ritual. Portanto, são tudo obras em que eu estou a trabalhar. O que me preocupa neste momento é como é que a forma do que eu faço e como é que, sobretudo, a forma como eu repito coisas que são partilhadas nos levam a este coletivo, a este ritual. Não vou dizer mais do que isto. Outra peça, esta estou muito contente porque é a que eu estou a escrever neste momento e, como tal, é a melhor de sempre. A que eu estou a trabalhar neste momento vai ser a melhor de sempre. Depois acabo de escrever e acho que é uma porcaria com M, mas enfim. De outubro a dezembro vou estrear uma peça que se chama Handel with Care, que é sobre música de Georg Friedrich Handel,
para ensemble a 1 e coro, e que vai ser estreada em 6 mosteiros do norte de Portugal. Mosteiros incrivelmente bonitos, coisas mesmo incríveis, e portanto estou muito contente com o trabalho que estou a fazer aqui, espero que esteja muito bom. Se quiserem saber mais sobre aquilo que eu ando a pensar e que apresentei aqui muito brevemente, em maio vou publicar na Ion, que é o meu site preferido na internet, um artigo que não se vai chamar assim. Isto é um artigo que eu publiquei com o Miguel Carvalhais no ISEA do ano passado, que se chama Will Mechanic Art Lay Beyond Our Ability to Understand It, e que vamos fazer uma versão para, digamos, divulgação do estilo artigos da Ion, que será em maio. Em julho escrevo o longo artigo em que falo sobre a questão do Artistic Research, etc., que é On the Reality Clarified by Art, que vai sair numa edição especial do IMPAR, Online Journal for Artistic Research. E depois em dezembro, estes 2 em dezembro, leia-se, eu espero fazer isto em 2019, mas na volta vai ser em 2020. Tenho o lançamento do meu primeiro livro, Three Modes of Being, e o lançamento de um álbum ainda sem título no âmbito do projeto Experimus, que é um álbum em que eu espero trabalhar a questão da audição musical em casa enquanto ritual de grupo, ou seja, o álbum que é editado e que pressupõe a ideia de que as pessoas que o vão ouvir vão querer, espero eu, fazê-lo em grupo e enquanto parte de um ritual doméstico de audição musical. E pronto, termino por aqui. Se quiserem fazer perguntas, são muito bem-vindas. Bem, obrigado, Rui, pela apresentação. Foi muita coisa para muito pouco tempo, mas queria abrir, muito, e para digerir, não no mau sentido, mas no bom sentido, queria abrir então o espaço para perguntas e para alguma interação, porque é para isso que vale a pena. Portanto, alguma pergunta queiram colocar? A acústica deste espaço permite falar sem. Desde já obrigado por este final de tarde ótimo. Eu agradeço-vos este bocado. Vocês sabem que que eu vos sigo afincadamente e em tudo aquilo que vocês acham, desde o vosso trabalho até à vossa investigação. Eu acho que seria um bocado redutor a toda esta conversa que vai desde filosofia moderna até sociologia, isso, tudo aquilo que tu disseste. Era um bocado redutor eu fazer tipo só uma pergunta ou só um comentário, tipo, não achas que XY? Não, eu gostava de trazer, e já quando fizeste a tua talk a inteligência artificial no Generation, eu fiquei calado e durante uma data de dias a pensar naquilo que tu e Miguel disseram e fiquei tipo... não é um comentário, eu gostava de vos ouvir falar sobre alguma coisa a mais daquilo que vocês fizeram, gostava que vocês fossem por outro lado e não. E acho que aqui sinto mesmo. Primeiro, gostava de falar sobre a expressão artística e sobre aquilo que tu falaste na relação que tu tens com o instrumento e da forma que isso acontece na mente humana. Eu acho que, e o Domenico Quaranta fala muito bem disso no Beyond New Media Art, diz que os New Media Artists muitas vezes são artistas contemporâneos que não sabem muito bem o que estão a fazer, querem só usar New Media Technologies e meter no seu trabalho no dia-a-dia e não sabem muito bem. E o Lev Manovich também, mas eu gostava de te ouvir falar de que forma, e na música isso é muito claro, porque é que eu vou usar um computador? E de que forma é que porque é que eu penso num violino? Estarei talhado a pensar num violino? Ou eu tenho uma imagem mental de um timbre e quero só representá-lo? Não é? Porque é que eu uso no computador? E isso também leva para a frente, quando falas de inteligência artificial, porque é que eu vou usar isto? O que é que isto me permite fazer que eu não consigo de outra forma qualquer? O que é toda esta cena do Deep Learning, Generative Adversarial Networks e os artefactos artísticos que vêm a seguir a isto? De que forma é que eu posso usar isto na minha vida? Que eu não consigo de mais forma nenhuma. Eu acho que isso é super importante, mas... Eu tenho a perfeita noção de que houve aqui montes de partes que eu não consegui em que não me consegui expressar muito bem. E peço desculpa, mas para dizer o que é. Outro dia ouvia um professor de tuba de Singapura que me disse uma frase que me ficou na memória. Ele diz: o meu único objetivo enquanto professor de tuba era uma visão um bocadinho redutora, mas o meu único objetivo enquanto professor de tuba é pôr os alunos a usar os lábios como cordas vocais.
E depois disso, só têm de cantar. E a relação que nós estabelecemos com os instrumentos musicais, nós temos a tendência, nós temos a palavra técnica. Okay? Até usamos a palavra da técnica no instrumento. Mas nós não usamos instrumentos musicais como usamos ferramentas. O meu instrumento musical não é uma chave de parafusos. Não é por muita proeficiência que eu tenho com a chave de parafusos, o meu instrumento musical não é isso. O meu instrumento musical é uma prótese. É uma extensão do meu próprio corpo, com a qual eu consigo cantar, com a qual eu consigo como falar, como mover os braços quando eu gesticulo. Portanto, é uma coisa que faz parte de mim. Como para uma pessoa que desenhe um lápis e um papel, não é? Há qualquer coisa que se torna um veículo que eu uso como para falar. Eu não preciso de pensar muito para falar, eu não preciso de pensar no que vou dizer para a torrente de palavras sair. Não é? E eu acho que o objetivo que nós temos de ter enquanto artistas é ter essa relação com os meios que usamos. Ora, o problema, acho eu, é que pelo facto de estarmos a trabalhar estritamente no domínio simbólico, as ferramentas digitais, a não ser quando são usadas como instrumentos, lá está aquela questão do piano digital, a não ser quando são usadas como instrumentos, portanto, aí não é um problema. Mas quando estamos a falar nesse domínio simbólico, nesse domínio em que o simbólico está presente, esta relação que nós estabelecemos é um bocadinho diferente. Agora poder-me-ão dizer, a linguagem também é simbólica, não é? Ou a linguagem tem o seu componente simbólico e, portanto, é a mesma coisa. Eu acho que não, e é por isso que eu faço a tal inversão de que o simbólico na linguagem é posterior à linguagem enquanto ação metafórica, ou seja, por essa ideia de que a metáfora é mais primordial do que a palavra normal. A palavra normal é uma metáfora à qual foi cortada a relação com o sujeito que a emitiu, não é? Essa relação com o what it is like do sujeito, e se transformou num símbolo que nós conseguimos usar. Esta visão é um bocadinho polémica e um bocadinho idiosincrática, se quisermos. Mas quando eu quero dizer isto, eu não tenho nenhum, como tu sabes, eu uso o computador em 90% daquilo que eu faço. E se calhar por isso mesmo é que eu tenho estes problemas. E se calhar por isso mesmo é que eu sinto que é difícil com aquela máquina estabelecer uma relação tão protésica como a que tu consegues estabelecer com outros instrumentos, sendo digitais ou não. Quer dizer, o facto do piano ser acústico ou ser digital não é muito relevante aqui. Só é relevante no sentido em que o piano acústico tem mais affordances e por ter limites menos estreitos, não é? Naquela relação, acaba por te ter maiores valências do ponto de vista da tua capacidade de expressão, de descobrir idiosincrasias, etc. Porque o outro é um modelo, e ao ser um modelo, é um modelo que procura o universal, lá está, procura ser um universal e não um particular nesse sentido. Não sei se respondi à tua pergunta, mas a questão aqui é que eu acho, muito sinceramente, e eu ando ávido à procura de artistas que façam isso, mas por isso é que eu compreendo tantos artistas que trabalham no digital e que depois chegam a essa altura que se cansam e eu na realidade agora só quero desenhar, ou agora só quero filmar com 16mm. Por isso é que eu percebo tão bem isso, porque de certa forma a relação que tu estabeleces com o simbólico que está inerente ao digital é muito difícil nesse sentido. E acabas por ter muitas vezes a criação do tal fetiche tecnológico, que é a criação de uma coisa que é espetacular, porque é state of the art do ponto de vista tecnológico, é o tal virtuosismo no uso da tecnologia, mas o virtuosismo é inebriante enquanto meio, mas é enfadonho enquanto fim. E, portanto, uma coisa que é só virtuosística, mesmo do ponto de vista tecnológico, é uma coisa que tu, mesmo que hoje olhes para ela e aches incrível, daqui a 10 anos olhas para trás e pensas, o que é que era aquilo? E é a questão que o Nicholas Collins traz. Quando tu olhas para trás, tu vês que há 50 anos, daqueles artistas experimentais, aqueles que ainda hoje, como o Alvin Lucia, tu ouves e percebes, pá, que coisa incrível, são aqueles que têm, mesmo que tenham deitado fora a escada dessa relação com a técnica tradicional, tiveram o seu desenvolvimento enquanto artistas nessa técnica tradicional. Isto é exatamente o contrário do que eu te diria há 10 anos sentado nesta cadeira. Portanto, mudei completamente de opinião sobre esse ponto de vista. O que não significa que agora só vá compor por piano. Não, continuo a usar o computador. Mas agora vejo-o mais como um inimigo que eu tenho de domar do que como um amigo. É isso. Não sei se respondi à tua pergunta. Mais pontos? Os alunos até que fazem perguntas. Tenho mais 40. Obrigado, antes de mais, pela palestra. Eu concordo com praticamente tudo que foi aqui dito, com esta visão. Também sou suspeito, não é? Mas, relativamente ao know-how, e pegando outra vez na metáfora da escada do Wittgenstein,
eu tenho uma inquietude ou uma dúvida, que é quando é que nós temos que deixar a escada? Qual é que é o momento, ou se há algum truque para sentirmos isso? Sei lá, tomando o exemplo das artes marciais, com que eu tenho alguma familiaridade, é muito comum os grandes mestres dizerem que primeiro temos que aprender a técnica e no fim só somos bons quando esquecemos a técnica, mas é sempre dito de um modo muito críptico e nunca há o quando é que se esquece a técnica. E a pergunta era precisamente sobre isso, quando, ou se há alguma dica relativamente ao esquecer, ou deixar a escada. Eu diria que vou começar por aqui. Eu acho o António Lobo Antunes um exemplo de modéstia. E estou a ser sincero. Eu acho que o António Lobo Antunes é uma pessoa tremendamente modesta. No entanto, toda a gente à minha volta, quando eu digo isto, me diz: o quê? Ele é a pessoa mais arrogante do mundo. Não sei o quê. Eu acho que ele é um exemplo de modéstia nesse sentido. Ele sabe que está sempre aquém do que podia fazer. E é isso que lhe interessa. Não interessa o que é que os outros fazem, como é que ele se compara com o que os outros fazem. Na verdade, até sabemos que interessa. Pronto. Quando ele vem dizer que estar na Pleiade é melhor do que o Nobel, percebemos que isso tem não sei o quê. Mas todos somos humanos. Mas porquê é que eu trago isso? Porque eu acho que nós, enquanto artistas, nós temos de desenvolver uma dose de autoconfiança muito grande. E essa dose de autoconfiança que se desenvolve através desse know-how e desse know what it is like, não é? É uma dose de autoconfiança que é a dose de autoconfiança que nos permite, por exemplo, quando temos de tomar uma opção perante aqui o que o meu professor ou o que os meus colegas gostavam que eu fizesse, ou o que impressionava mais os meus colegas era fazer isto, ou para o público para que eu trabalho o que impressionava mais era fazer isto, mas alguma coisa dentro de nós nos diz, não, mas o caminho certo era ir por ali. Nós temos de chegar a esse ponto, acho eu, em que todo artista tem de chegar a esse ponto, em que assume inteiramente a responsabilidade pelas decisões que toma. E é nesse ponto, acho eu, que tu acabas... Agora, é uma decisão caso a caso. Eu posso dizer, no meu caso, que às vezes eu estou a aproveitar toda a técnica que eu tenho e que desenvolvi para tentar resolver um problema, na peça que estou a escrever, por exemplo, e nenhuma das soluções me agrada. E eu, há uns anos, diria, ok, esta solução não me agrada, mas tecnicamente está exemplar e eu sei que vai passar por ser uma cena tecnicamente irrepreensível e, portanto, vou deixar assim. Hoje não desisto. E há um ponto em que há um ponto, mas eu não digo que é um ponto, para mim, pelo menos, em geral, em que eu percebi isso. Agora a técnica não me interessa. Não, tenho a minha técnica, uso a minha técnica, há um ponto em que penso, e se eu deitasse a técnica fora e fizesse outra coisa? E é esse ponto em que consegues chegar a fazer isso, mas tu percebes que a relação que tu estabeleces com o artefacto que estás a pôr cá fora é uma relação que é informada por essa técnica, mesmo tendo deitado fora. Ou seja, é a única resposta que eu te consigo dar, é uma coisa caso a caso. Agora, do ponto de vista das artes marciais, acho que a comparação é muito mais com o instrumento, que é, tu quando estás a aprender a tocar um instrumento qualquer, tu tens de saber tocar esse instrumento. Tu só podes dizer que sabes tocar esse instrumento quando não tens de pensar uma única vez para tocar o que quer que seja. Quando aquilo é um veículo, como quem fala, quando és... Eu não gosto da palavra virtuoso, porque virtuoso leva-nos muito... Como? Sim, mas eu diria... Eu não gosto muito da palavra virtuoso, gosto de aquela que eu acho que é um sinónimo da parte boa de virtuoso, sem ter a parte da virtude, não é nesse sentido. Virtuoso no sentido técnico. Gosto da eloquência e gosto de usar a palavra eloquência também aplicada eu quero um pianista eloquente, um pianista que chega ao piano, sabe o que tem para dizer e dilo da forma mais clara possível. Pronto, é isso que eu quero, é esse virtuosismo e esse implica esse desprendimento com a técnica, não é? Essa coisa. Mas ela, se fores vê-la, ela está irrepreensível por baixo. Portanto, é um desprendimento, mas ela está lá. Ainda sobre a questão da técnica, eu ainda recentemente vi uma entrevista do Philip Glass, em que ele faz um trabalho com o Aphex Twin. E quando eles se reúnem para trabalhar a primeira vez, o Aphex Twin mostra-lhe um método de trabalho e o Philip Glass diz: este gajo não percebe nada de música e
e ele não sabia tocar nenhum instrumento. E ele montava aquilo tudo no computador e ele dizia assim, pá, mas este gajo é genial porque faz isto sem ter a mínima noção do que é uma pauta ou de composição. E eu acho que no fundo, quando estás a falar da técnica ou do virtuosismo, eu acho interessante é que no fundo estamos a falar do ato de criação do gênio, né? E que depois da técnica uns têm para criar, ou seja, têm a técnica, têm as ideias e conseguem concebê-las. E neste caso o Aphex Twin, não tendo a técnica, tinha a criatividade de pegar naqueles sons, naqueles beats todos e com uns samples que ia fazendo, uns downloads e uns programas que ia misturando, ia criando aquela coisa que se calhar um estudante de música que tem uma formação que ele não tinha, não conseguia chegar àquela liberdade criativa que ele tinha precisamente por não ter essa técnica. E também, dentro da minha área de interesse, há um fotógrafo que eu gosto muito, que é o Walker Evans, que no final da vida fotografava com uma Polaroid SX70, porque já não conseguia carregar a máquina. E ele dizia, pá, isto é tão fantástico, mas que deve ser proibido de usar antes dos 70 anos, porque é tão fácil, tão imediato, porque é só carregar e a imagem sai. Né? E eu já posso, porque eu já fiz este percurso todo. Né? E se calhar este ato criativo do computador é essa máquina SX70 que carrega-se, aquilo faz tudo. Não é? Hoje em dia tens um estudo em casa. Não é? E no fundo, se calhar é disso que estamos a falar, não sei. Vai deixar pendurado? Não. Ok, não posso ficar pendurado, portanto, isto não pode ser. Muita autoestima, mas não tanta. Não é? Acho que há aí duas questões. A questão da máquina fotográfica é muito importante, porque eu acho que há aqui uma questão que também tem a ver com a... E como eu disse no início, acabamos por não falar sobre isso. Há arte que é profundamente digital sem usar meios digitais e alguma por acidente. E aquilo que nós vemos hoje, nós vemos muitos artistas que fazem arte digital usando meios tradicionais, analógicos, o que é que seja, e fazem essa arte digital usando um termo muito pejorativo, né, do filtro Photoshop. São artistas e filtro Photoshop ou plugin do Pro Tools, né, que são basicamente artistas, eu não vou dizer nenhum nome, mas que se especializam a olhar para o que quer que seja, ou a ouvir o que quer que seja e passar por esse filtro, que é o filtro que eles acharam que é a construção deles, e isso vem cá para fora sempre daquele formato. Isso a mim interessa muito pouco, e apesar de haver pessoas que fazem isso sem usar nenhum meio digital, eu diria que isso é profundamente digital nesse sentido do facilitismo. E o facilitismo só é mau, é como... Não é mau em si, é mau quando nos leva a resultados muito rápidos, sem nós percebermos o que é que está implicado nesse resultado. Eu acho que é essa a questão da Polaroid, que é, para ele aquilo é fácil e é ótimo que seja fácil, mas ele percebe todo o processo que está ali dentro. Quando nós nos desligamos de tal forma do processo que se torna aquela coisa, né, que na música existe muito, do software em que tu carregas num botão e fazes o que quer que seja, quando tu desligas a esse ponto do processo, na realidade tu estás a trabalhar e estás a guiar pelo teu instinto, pelo teu gosto, por que quer que seja, mas não estás a desenvolver know-how. E esse know-how, esse trabalhar é muito importante. Relativamente à questão do Aphex Twin e do Philip Glass, eu quando digo traditional sense of music, eu não acho que toda a gente tenha de estudar violino ou piano, não é essa a questão. É perfeitamente possível nós desenvolvermos técnica, e o desenvolvimento da técnica noutros meios, e o desenvolvimento da técnica acho que tem sobretudo a ver com uma vontade muito grande, e aquilo que quem conhece o trabalho do Aphex Twin, por exemplo, sabe que ele nunca se rendeu a convenções, de certa forma ele sempre quis descobrir, e isso é a busca de uma pessoa que está à procura da técnica. Portanto, eu não quero de maneira nenhuma desmotivar ninguém, não é? De género, se não entraram aos 6 anos no conservatório nunca vão fazer nada da vida, não é? Que era o que me diriam a mim no meio da música clássica mais tradicional, by the way. Mas não é isso que eu defendo. Aquilo que eu acho é que nós temos de ter uma vontade muito grande no que quer que seja e agarrarmos com unhas e dentes à oportunidade de desenvolver aquilo, e nunca é tarde, não é? Portanto, devemos evitar, por exemplo, eu tenho muitos amigos, compositores hoje que decidem, eu quero muito é fazer visuais agora, porque todas as peças têm de ter visuais e luzes.
e nunca contactaram com o mais tenue resquício das técnicas de luzes ou nunca usaram um programa de edição visual, mas de repente viram uns quantos exemplos, replicam aqueles exemplos e aplicam, e aquilo acaba por ser constrangedor, porque o trabalho musical até é bom, mas depois é estragado por tudo aquilo que se põe à volta, não é? É nesse sentido da vontade de descobrir, de fazer e isso vem de nós, não é? Não sei. Estou a esforçar. Mais alguma pergunta? Quería partilhar só un punto de vista sobre a questão da técnica. Yo para mí la técnica, no sé, esto del know-how e a técnica, eu vejo isto muito como posibilidades e restrições. Eu acho que a técnica para mí, desde o meu ponto de vista, serve para dar forma. E a veces dar forma son as restrições que a técnica me impõe. E às vezes são também ao mesmo tempo as possibilidades que me oferece para criar. E acho que a arte vive muito desse mundo, desse universo que cada área tem e que está composto por isso, por restrições e possibilidades, não? E que a partir daí tu trabalhas nesses parâmetros e tal, né? E às vezes o know-how é muito importante, mas às vezes não tem por que ser, depende um bocado daquilo que o artista necessita para exprimir-se, não? Para exprimir a sua necessidade de expressão artística. Por isso há uma evolução, não? E a melhor por isso existe hoje em dia a criação digital, porque surgiu a necessidade de novas tecnologias, ou seja, descobrir coisas novas para poder expressar-nos, não? Ou seja, e nesse sentido a criação digital talvez não é diferente do papel e o lápis, ou seja, é um meio unicamente a partir do qual tu te expressas e quando tu crias ou programas e utilizas sensores e tal, são coisas que tu desenvolves porque tens essa necessidade que descobres em ti próprio para expressar-te que precisas, não? Não sei, quando penso no cinema e vejo a evolução nos diferentes tipos de formas narrativas que se criam, ou como um autor de repente recorre ou inventa uma nova forma narrativa, surge por necessidade, não? Porque aquilo que existe não é suficiente para aquilo que sente que necessita expressar, comunicar, não? E vejo um pouco a técnica desta forma, não vejo, não sei, vejo... Bem, não sei, era só uma reflexão que queria partilhar, mas nada. Um comentário que eu faria relativamente a isso é que acho que essa questão é absolutamente importante, que é a minha capacidade de expressar tem a ver com a minha capacidade de reconhecer na materialização do meu trabalho aquilo que eu quero expressar, não é? Até uma clarificação para mim próprio, e tem a ver com a capacidade dos outros de reconhecerem isso. E há uma questão que é muito importante, acho eu, que é quanto mais limitado for o instrumento que eu estou a usar, não tem de ser necessariamente um instrumento musical, mais clara é a minha capacidade de expressão. E esse é outro dos problemas do digital, é que é virtualmente ilimitado. E, portanto, ao ser virtualmente ilimitado, na realidade, por exemplo, podemos pensar na biblioteca do Jorge Luís Borges, não é? Um fecheiro, um CD ou um DVD contém em si, por ser discreto, todas as hipóteses possíveis de música que podem caber num CD. Não é? Porque todas as combinações possíveis de zeros e uns nós podemos pô-los todas numa biblioteca, elas já estão lá, de certa forma, a nossa função é descobri-las. Mas isso dá-nos a ideia da magnitude da ilimitação que têm os meios digitais. E, portanto, eles são limitados, são por natureza limitados, por serem sistemas discretos, mas são uma vastidão tão grande de hipóteses. E eu acho que isso dificulta a nossa capacidade de expressão. E por isso é que, até do ponto de vista... Por exemplo, um exemplo muito claro. Agora anda toda a gente muito entusiasmada com o 360. E depois fazem vídeos 360 e descobrem, provem que eu estou errado, não é a minha área, mas eu nunca vi nenhum vídeo 360 bom. Okay? E já vi vários, mas se houver algum, enviem. Porque de repente percebemos que não conseguimos contar histórias com aquilo. Porquê? Porque todas as técnicas que nós tínhamos para contar a história foram vistas como, então se temos um ecrã assim, porque é que devemos só um ecrã assim? Vamos pôr a toda à volta. E de repente o enquadramento, o foco, seja, todas aquelas técnicas que nós tínhamos para contar a nossa história foram atiradas para o ar e de repente parece que ninguém consegue fazer nada com aquilo. E eu acho que isto é um exemplo de às vezes nós pormos o fetichismo da tecnologia, do o 360 é que vai ser altamente.
e depois não sabemos fazer nada com aquilo. E de facto, às vezes, o facto de as limitações são importantes sob esse ponto de vista. E até nesse ponto de vista, o analógico é mais limitado que o digital, e isso ajuda-nos, de facto. E se calhar é por isso que nós temos tanta tendência a ir para o digital, tentar emular o analógico, porque isso no fundo é uma emulação dessas limitações, dessas coisas. Eu acho. Uma coisa que acontece hoje em dia muito é o fato de que, e concordo plenamente con lo que dices, una distracción muy grande de todas estas posibilidades, mas es porque las personas se enfocan más en aquello que pueden hacer en vez de aquello que quieren hacer o necesitan hacer. E é o fetiche este, a gente perde-se, eu vou probar isto, vou probar lo outro, mas tu o que queres fazer, não? E então procuras aquilo que precisas para o fazer, não é? E isto é um problema muito grande porque, claro, a tecnologia digital é uma loucura, ¿no? Aquilo, e todos os gadgets e tu ves em todos os novos, sei lá, as câmaras e todo, e podes fazer isto, podes fazer lo outro, mas eu não quero fazer nada, aquilo nem preciso, não? Mas a gente perde muito tempo a ler ou a ver que aquilo que, e logo, claro, o mercado comercial como vende, não? O mercado comercial vende esse tipo de possibilidades que te oferecem te venden cosas que no precisas, ¿no? Y te hacen acreditar que precisas, ¿no? Eu vou comprar um sintetizador igual a não sei quantos e vou ser tão bom como ele. Há aquela, não é? E o mercado vende-nos muito isso, não é? Essa ideia de que se eu tiver aquele material eu vou conseguir fazer não sei o quê. Depois compramos o material e percebemos, afinal não consigo. Pronto. E esse fetiche eu acho que é um fetiche ou seja, por um lado, nós enquanto artistas temos de aproveitar todos os meios que estão ao nosso alcance para expressarmos qualquer coisa, mas também temos de saber que se o que eu tenho para dizer não precisa daquilo, então eu não devo ir usar aquilo, não é? Se eu consigo dizer o que tenho para dizer com os nós dos meus dedos e esta mesa, então para que é que eu vou precisar de outra coisa qualquer? Tenho os nós dos meus dedos e a mesa, não é? Mas até essa segurança de perceber que eu só preciso disto é uma segurança que vem de anos de prática. Lá está, é essa questão. Eu, por exemplo, vi uma vez uma peça musical incrível, acho que é de Lamontiano, para triângulo solo. Triângulo, aquele instrumento que nós usávamos no 5º ano. Peça para triângulo solo. Há só um tipo com uma técnica e uma segurança brilhante que é capaz de fazer uma peça para triângulo solo, não é? E, no entanto, parece fácil. O Jorge Luís Borges dizia isso. Eu adoro Jorge Luís Borges, não sei se já perceberam isso, mas Jorge Luís Borges dizia uma coisa que eu acho que é genial, que ele dizia, quando eu era, qualquer coisa deste género, estou a citar de cor, quando eu era jovem e ignorante, achava que o verso livre era mais fácil, que o verso sem rima era mais fácil. E depois percebeu que não, não é? E é um bocadinho isso, não é? Parece que às vezes escrever uma pecinha simples para nós de dedos e mesa, parece, isto é demasiado fácil. Não, isto é extraordinariamente difícil. Antes, as minhas 20 perguntas não foram precisas. Eu estou com imensa pena que desta vez tenha havido muita participação, mas ainda bem que houve. Antes de dar por encerrada aqui a sessão, só queria lembrar que na próxima semana, dentro deste ciclo, vamos ter de cá o Pedro Tudela, artista sonoro, e o Miguel Van Af Pérez, curador, que vão falar sobre o tema Coisa Sónica, Causa Visual, que será em redor do trabalho que o Pedro Tudela está a desenvolver sobre a curadoria do Miguel Van Af Pérez para o MAT, este é a 15 de maio. Não me vou esticar muito a aventurar-me a explicar o trabalho deles, portanto venham para a semana que valerá a pena. Obrigado por terem vindo, obrigado Rui por este momento ótimo e até breve.